Eu, às vezes, fico meio, até escrevi para alguns irmãos esta noite, meio assim, perplexo, de que como é que as coisas trabalham e se alinham sem que a gente esteja programando e pensando. A semana passada, não me lembro o dia, eu tive aqui no púlpito e falei sobre um projeto de destruição da nação. E chamei o povo para que nós nos posicionássemos e orássemos pela nação, porque havia um projeto de destruição para a nação. Fiz questão de dizer que nação é você, é sua família, nossas crianças, nossos lares, a igreja, tudo isto é o que é nação. Nação, a igreja é a coluna vertebral da nação, as pessoas são. Então, mas eu não sabia que naquele mesmo dia um deputado federal tinha iniciado uma marcha chamando Desperta Brasil. E saíra de Minas para ir para Brasília e arrastou uma multidão. Eu preguei, naqueles dias, uma mensagem chamada A Tempestade que se Aproxima. Quem se lembra disso? Foi? Pois é. E aquela marcha terminou debaixo de uma tempestade, caiu um raio, algumas pessoas foram socorridas, acho que 20 pessoas foram socorridas no hospital. Então, coisas que estão saindo aqui da plataforma e que estão se tornando evidentes ali fora, sabe? E eu tenho acompanhado isso. Então, no mesmo momento que eu agi aqui, a coisa agiu do outro lado. Eu tinha proposto no meu coração, deixa eu antecipar isso aqui, iniciar hoje um período de jejum, mas eu não ia chamar ninguém para jejuar. Eu tinha proposto no meu coração de iniciar um período de 21 dias de jejum em prol da nação. Mas eu não ia chamar ninguém, não ia falar nada. E é incrível que ontem, por uma razão clara, que é esta leitura que eu fiz aqui, eu entendi que Deus me mandou convocar a igreja para este jejum. Eu entendi por uma razão simples, porque desde que eu tive aqueles sonhos sequenciais na mesma noite, 3 ou 4 sonhos de guerra, uma guerra, outra guerra e outra guerra, e eu, na manhã seguinte, me levantei e, ajoelhado na beirada da minha cama, abri a Bíblia para ler. Eu abri a Bíblia em Atos 27, que foi uma viagem de Paulo, de Cesareia até Roma, debaixo de uma tempestade, parou no porto, iniciou-se, parecia que ia ter uma pausa, outra tempestade, até despedaçar o navio. Então, eu sabia que haveria uma sequência de guerras, de problemas e dificuldades que nós haveríamos de enfrentar. Era uma sequência. E eu vim aqui e preguei a mensagem aqui, baseada em Atos capítulo 13, do que haveria de acontecer. Foi uma sequência de coisas. Depois que eu preguei, no dia seguinte, eu estava do mesmo jeito, porque eu tomei essa decisão de ler a Bíblia de joelho, ajoelhado. Eu sempre tive muito respeito pela palavra de Deus, mas propus no meu coração, e eu estou lendo de joelhos na beirada da minha cama. E não leio um versículo.
2, 3 capítulos, 4, dependendo do tamanho e da inspiração. Então, no outro dia, eu acordei de manhã e ajoelhei na beirada da cama para ler, e a Bíblia foi aberta no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. E parecia que assim não estava acontecendo nada, mas no Evangelho de Lucas 12 estava escrito: não há nada que tenha sido feito oculto que não será revelado. Esta foi a sequência. Depois desta leitura, e eu li no outro dia, de manhã, sobre Juízes capítulo 3, que Deus permitiu deixar algumas nações para ensinar o povo a guerrear. E eu disse que nós não estamos preparados para enfrentar na vida muitos desafios. E eu vim aqui na plataforma, no culto de quinta-feira, e falei sobre esses desafios, ou no culto de terça-feira, falei sobre esses desafios de que a vida pega na gente, e citei o exemplo da minha mãe, citei um exemplo do meu filho, de família, de problemas que parece que você não está pronto para enfrentar, que você não acredita que vai acontecer com você. E seguir, vamos levando as coisas, tocando, e no outro dia, após aquele culto, eu levantei de manhã para ler, e eu, onde abro a Bíblia, eu leio. Mas eu estou dizendo para vocês o que é as coisas. Então, eu li, no próximo dia, o capítulo 48 do livro do profeta Ezequiel, que parecia não ter nada, porque era a distribuição de uma porção de terra para cada um. Mas o último verso me chamou a atenção, mas o Senhor estava ali. Foi o nome que deram para a cidade, mudaram o nome de Jerusalém e aquela cidade passou a chamar, e o Senhor estava ali. Mas estava ali o quê? Qual era a visão de Ezequiel? Vamos pegar a visão de um cativeiro na Babilônia, de pornografias, de imundícies, de adultério, de idolatria, que estava acontecendo dentro do templo. Então, com toda esta estrutura, e você vai depois para o capítulo 37, quando Deus pergunta para Ezequiel: mas este vale de ossos secos ainda pode viver? Tem solução para tudo isso? E Ezequiel abre a boca e diz: tu sabes, Senhor. Nem ele sabia. Nem ele ficou perplexo, nem ele sabia se teria ou não solução para aquilo. Muito bem? Então, mas Deus disse: tem, mostrou que tinha, pegou o vale de ossos, transformou em exército. Depois veio o grande avivamento, no capítulo 47, porque houve avivamento no altar, houve avivamento no templo, e depois termina com o grande avivamento das águas saindo pelo altar, passando por dentro do templo, saindo pelas portas e indo pelas ruas, pela estrada. E aí as águas não se continham mais no joelho, nem no tornozelo, nem no joelho, e eram águas para nadar. Quer dizer, as coisas mudam completamente. E o último capítulo, que é o 48, diz: e cada tribo recebeu sua porção. Quer dizer que na época do avivamento, cada um vai receber uma porção. E o nome será: o Senhor está ali. Então, eu entendo que esses problemas anunciam estas coisas. Posso ouvir seu amém? Amém. Na manhã do dia seguinte, depois que eu havia lido essa escritura, na manhã do dia seguinte, que era quinta-feira, eu não estava buscando um assunto na Bíblia para pregar à noite.
Eu abri a Bíblia novamente, estava no capítulo 8 do Evangelho de João. Jesus passa a noite no Monte das Oliveiras, desce pela manhã e vai para o templo e encontra no templo escribas e fariseus tentando pegar uma mulher em pleno ato de adultério e levaram. Essa foi a leitura, isso foi o que nós pregamos quinta-feira. E foi o dia aí. Então, jogaram a mulher lá e disse: está escrito na lei de Moisés, uma mulher apanhada assim deve ser apedrejada. O que o senhor fala? E a Bíblia diz que ele, sabe o que ele fez, o que ele falou? Escreveu no chão. Não deu a mínima atenção, sabe, para a expectativa que eles criaram, e ele ficou escrevendo no chão. E depois de um certo momento, ele levanta tranquilamente o olhar e diz: aquele que não, dentre vós, não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Veja, Jesus não oficializou o adultério, aquela mulher. Ele não estava oficializando, mas ele estava salvando uma mulher da morte e mostrando para toda a multidão que não tem ninguém que tenha condição de atirar a pedra em alguém que esteja numa condição que você não está, que você acha que é horrível. E eu, então, antes de sair para cá, peguei 5 pedras brancas e 5 pedras pretas, estão aqui no altar, para que, se tiver aqui alguém que não tenha cometido nenhum pecado, nenhum problema, seja o primeiro a pegar a pedra e atirar. Se você encontrar a pessoa com o maior problema, que você achar que aquilo é um escândalo, aquilo é uma coisa horrorosa, pega a pedra e atira. Eu vou conhecer o santarrão aqui da igreja. Porque qual é a diferença de falar de um irmão, de comentar sobre uma falha, do que estar naquela condição daquela mulher? Diante de Deus, pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Tem pecado que a sociedade considerou maior, mas para Deus é pecado. Para Deus é a mesma coisa, é a mesma situação. Se Jesus tivesse dito: aquele que não tiver pecado de adultério seja o primeiro a tirar a pedra, aqueles não tinham pecado de adultério, eles iam matar aquela mulher. Mas quando ele disse: aquele que entre vós não tiver pecado, jogar as pedras no chão. Tem 10 pedras aqui, ó. Tem 10 aqui. Gostaria que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, foi a mensagem que pregamos quinta-feira à noite. Na sexta-feira, eu fui a Recife. De manhã, quando levantei para ler a Bíblia, eu gosto disso, viu? Que eu abri a Bíblia, eu abri em Juízes, capítulo 7. E o capítulo 7 de Juízes é a continuação da história de Gideão. Gideão sendo convocado para uma guerra, ele achando que ele não tinha condição de ir para a guerra, Deus falou: havia uma multidão de midianitas sem precedentes. Sem precedentes. Ele disse: eu quero que você não olhe esta multidão. Eu quero que você encare esta multidão como se fosse um homem só. Não olhe o tamanho do desafio. Eu quero que você olhe a multidão como se fosse um só e você vai enfrentá-la. Ele colocou uma série de provas para Deus, e Deus
provou para ele que a vitória estava garantida, mas eu quero dizer para você que nem aquilo convenceu Gideão. Ele ainda teve muito temor. E Deus disse, então, chame o povo, capítulo 7, chame o povo, reúna o povo para esta batalha. E ele fez a convocação e vieram 32 mil pessoas, e Deus olhou e disse, não, é muita gente. Eu quero que você olhe a multidão como se fosse um, não preciso dessa multidão para poder vencer. Pode mandar os covardes e os tímidos voltarem. Covardes, medrosos e tímidos, manda eles voltarem, porque estes só fazem atrapalhar. Pode mandar voltar. E foi embora. 22 mil voltaram, ficaram 10. Deus falou, não, é gente demais ainda. Vocês vão dizer que vocês venceram porque vocês lutaram. Eu quero que vocês não lutem, eu vou vencer. Eu vou dar uma vitória para que vocês nunca pensem que foi vocês, mas fui eu. Então mandou voltar, disse, leva para a água. E eles levaram para as águas, disseram, você presta atenção, que eu vou separar os que realmente me interessam. A seleção não foi de Gideão. Não olhou os mais fortes, o que achava que tinha a cara mais feia, mais corajoso, não, disse, eu vou fazer a separação. E levou, disse, aquele que lamber a água, você põe de lado, e aquele que se ajoelhar e se jogar, esse não serve. Ficaram 300. Esses 300, eles não pegaram na espada, eles não venceram aquela batalha. Eles apenas seguiram a orientação de um líder. Seguiram o quê? Eles não fizeram da sua maneira. Eles tinham um líder. E o líder disse para eles, olha, é o seguinte, os midianitas estão aí neste vale, acampados. Eu só quero que você preste atenção. O que eu fizer, você faça. Estão me ouvindo? O que eu fizer, vocês façam. Não inventem tomar uma liderança pessoal, não, que você vai morrer. Você vai acertar as contas com Deus, que fez a separação. Vocês precisam de entender, se a igreja entender isto, as coisas vão bem. Se não, vai dar errado. O diabo consegue vencer. Então, Gideão disse, olha, aqui eu vou estar, separou aqueles 300 homens em 3 bandos de 100. 100, mais 100, mais 100. Vocês ficam aqui. Quando eu tocar a trombeta, vocês tocam. Quando eu acender as tochas, vocês acendem. E quando eu gritar, vocês vão gritar. Até as palavras foram ditas pelo líder, não foi um povo. Ô, camada de nojento, Deus vai entrar aqui, olha os seus imorais. Não, não. O que o líder falar. E a liderança falou isto, não sei se serve para vocês. A liderança falou, vamos pegar a liderança, espada do Senhor. Essa? Espada do Senhor? O outro era espada de Gideão. Então, tinha Deus e tinha um homem. Eu quero dizer, Jesus disse, o Senhor disse, o que não tiver pecado, atira a primeira pedra. A ordem está clara para você. Tá bom? E a outra ordem é do pastor. Fique ao lado do seu pastor. Essa é a palavra do profeta. Eu não estou aqui para enganar ninguém, eu não estou aqui para prejudicar ninguém, mas eu não estou aqui para estragar a vida de ninguém.
Então, espada do Senhor, espada de Gideão. Foi o grito, e foi a leitura que eu fiz na sexta-feira. E eu entendi perfeitamente, e fui para Recife e preguei a mensagem Preparados para a Guerra. Eu estou revisando com vocês aqui por onde passei. E aí, eu quero dizer para vocês, guerra é uma coisa que nenhum de nós gostamos. Nenhum de nós. Eu fui a Jerusalém, na primeira viagem, 2011, 2011, e eu me assentei com um coronel do Exército de Israel que tinha participado daquela guerra dos 6 dias. E ele falou para mim, nós estamos cansados de guerra. Estamos cansados de guerra. Estamos cansados de pegar na arma. Isso é uma coisa que cansa a gente. Israel vive debaixo de guerra direto. Nós estamos cansados. Mas há um provérbio latim que diz, se queres ter paz, prepara-te para a guerra. Não existe como você chegar a um período de paz se você não está preparado para a guerra. Deus queria dar paz ao seu povo Israel, mas deixou que ficasse algumas nações para ensiná-los a arte de guerrear. Para quê? Para que eles pudessem ter paz. Se você não tiver e não souber como manejar, o teu inimigo vai te derrotar. Então, Deus deixa o que eu vou usar a linguagem do irmão Brana, Deus deixa problemas acontecer para você aprender a vencer. Sabe, às vezes problema na vida dos outros, que você não tem nada a ver com aquilo, mas você não consegue vencer nem a sua língua, nem o seu achismo. E Deus permite que coisas aconteçam para que você aprenda a arte de guerrear para viver em paz. Então, eu vou dar um exemplo que fica bem simples e claro. O reinado de Davi foi um reinado de paz ou de guerra? Guerra uma atrás da outra, desde sua primeira experiência com Golias, com os filisteus, com aquelas nações, ele teve que conquistar aquilo. Mas e o reinado de Salomão, foi guerra ou foi paz? Então, se você quer paz, você tem que aprender a guerrear. Você aprende a arte da guerra, de que entender de que lado o inimigo virá, como é que ele ataca, o que ele vai fazer e aonde é que ele quer te derrotar. Preguei sexta-feira, isto lá em Recife, irmão Jean estava comigo no culto. Deus está nos ensinando uma arte de guerrear. Quero falar para você, porque nós vamos entrar num período de paz. Em todos estes sonhos que eu tive de guerras, nós terminamos vencedores. Então eu quero falar para você como eu estava naquele momento, numa guerra, mas em paz. Eu sabia que aí eu ia terminar vencedor. Daqui um pouco eu vencia e acordava. Deitava de novo, dormia, vencia outra guerra e acordava vencedor. Então Jesus disse, porque isso é a Bíblia, em todas estas coisas somos mais, mas nós vamos ter que lutar. E vamos ter que aprender isto. Vamos ter que aprender a lidar com estas situações que são desafiadoras, que são muito duras para enfrentarmos. Então, eu simplesmente preguei isto sexta-feira à noite, lá em Recife. No sábado de manhã, eu me ajoelho para ler e abri a Bíblia onde eu li aqui hoje de manhã. Abri a Bíblia no livro de Esther. E a proposta do livro aqui é: o diabo quer destruir a nação. Eu estou dizendo que o diabo quer destruir quem? Você. A igreja, sua casa, sua família, seus filhos. Acabar com a sua fé. Então, a proposta de Amã aqui era destruir a nação. Agora, eu venho acompanhando isto.
Eu estou acompanhando esta sequência de coisas, mas eu me impressiono, porque eu, então, li o capítulo 3 e li o capítulo 4, que quando é a mesma coisa, é a mesma escritura que eu havia pregado, só que ali o personagem era Gideão, que venceu porque o povo seguiu uma liderança e o povo é a mesma história, a mesma aplicação profética. Então, aqui era um outro fato, mas que terminava da mesma maneira. Então, lá o povo seguiu Gideão. Aqui havia uma proposta da destruição da nação, e a Esther, quem era Esther? Um personagem igual Gideão. Quando o anjo apareceu a Gideão e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe o que Gideão falou? Quem sou eu? Quem é a família de meu pai? Eu sou o menor entre eles, como é que o Senhor me dando este valor? Foi assim, Gideão. Agora, eu pego para você, para te mostrar que é o mesmo personagem, quem era a rainha Esther? Quem era Esther? Uma judia, órfã, criada na casa de um primo. Qual é o valor que ela tinha? Qual era o poder que ela tinha para dar uma vitória para uma nação? Então, você saia dessas histórias bíblicas e traga isso para você. Quem é você mesmo? De onde é que você veio? Qual é o poder que você tem? Qual é a força? Como é que você pode combater e virar um quadro desse, como Gideão virou e como a Esther virou? Quem é? Quem somos nós? A Bíblia é isto, gente. Eu estou falando aqui numa escola, a Bíblia é isto, então eu peguei a história da Esther e fui ler. A Esther, por uma, como é que eu vou chamar de, a casualidade não foi, por uma determinação divina, do jeito que Deus separou os 300, e os 300, eu até quero voltar lá em Gideão, porque é uma passagem muito interessante, que o Gideão, ele dá o grito, Deus amplifica aquilo, o povo corre, a espada de um vira contra o outro, e eles não tiveram que lutar. Depois eles perseguiram aqueles. Aí Gideão chamou os moradores da montanha de Efraim para descer, para poder perseguir o restante que ficou, porque a maioria já tinha morrido. Porque ele queria ainda matar os reis, os cabeças. Então ele reuniu o povo, e ele mata 2, e ainda sai a perseguir os dois reis que fugiram daquele grupo de pessoas. Quando ele chega numa cidade, me parece que Sucote e Peniel, nessas duas cidades, ele vem cansado com aqueles homens, 300, que também são seres humanos, Eliel, cansados. Eu queria perguntar aqui, tem gente cansada de problema aqui? Cansado de guerra aqui? Eles eram homens, eles estavam cansados. E Gideão disse aos moradores de Sucote, me dá um pouco de pão para me dar para esses homens que estão cansados, para eles reanimarem a força. Porque nós estamos atrás de Salmona e sei lá o nome do outro, de 2 reis que tinham fugido. Estamos atrás deles e nossos homens estão cansados. Do jeito que eu estou cansado, do jeito que você está cansado de problemas, de luta, querendo encontrar paz. Será que a senhora também não está cansada, não, irmã Marli, dos problemas desta vida? O que a senhora ora? Para que Deus alivie suas cargas, resolva seus problemas? Me deu, vocês têm, disse, quer saber de uma coisa? Vá atrás dos reis, persiga, faça da sua maneira, mas eu não vou te ajudar, não. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Quando você não sabe se compadecer de problemas dos outros, do cansaço dos outros, sabe qual foi a resposta de Gideão para aqueles que não quiseram usar de misericórdia e dar pão para quem estava cansado? Tá bom, eu vou reunir minhas forças e vou, mas quando eu voltar,
eu vou pegar os espinhos e vou trilhar vocês com os espinhos. Vou primeiro pegar espinhos do campo e furar vocês com eles, depois eu mato. Quando ele chega na outra cidade que ele pede, os camaradas falam da mesma maneira. E não quiseram contribuir. O que eu falei? Você contribui com quem está cansado? Você usa de misericórdia com quem está cansado? Com quem está numa batalha e está para perecer? Ou você é capaz de pegar a pedra para atirar? Espera aí, vai ter um retorno para você. Escute o que eu estou dizendo aqui, eu estou falando de profecias. Eu estou falando para vocês que tudo começou numa série, num sonho que as coisas estão indo assim. Eu estou falando aqui que este púlpito aqui é um púlpito profético. Que a palavra do Senhor está sendo dirigida. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, mas que a coisa é assim, é. Muito bem, Gideão com os homens mataram, pegaram os 2 reis, trouxeram, chegaram naquelas cidades aonde negaram o apoio para dar a pedido de um líder, socorro, provisão, alimento. Cortou os espinhos, depois leia, capítulo 7 do livro de Juízes. Cortou os espinhos, atormentou os moradores e matou os príncipes daquelas cidades, e matou o povo, matou criança, matou tudo. Esta é a palavra. Daí ele tem um filho primogênito, Gideão olha para o menino e diz: arranca a tua espada, menino, e mata esses 2 reis agora. O menino ficou com medo. O menino disse: esse é o diabo. Por que você não tira a sua espada e vem me matar? Está mandando os outros. Esse é um negócio de você. E eles desafiaram Gideão, dizendo assim: tal é a valentia do homem, tal é seu feito. Cadê? Faça. E Gideão não contou a história. Se é para matar inimigos, arrancou a espada e foi lá e matou os 2. Vocês não estão me desafiando? Você não quer ajudar. Você quer atrapalhar. Você acha que eu vou fazer o quê? Esse é o capítulo 7 do livro de Juízes. Então, no dia seguinte, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Esther, que eu estou dizendo que é o mesmo fato. Do jeito que Gideão não era capaz, e Deus falou: mas é você o escolhido. Do jeito que você pode até olhar e pensar que não é capaz, mas e se eu disser para você que Deus te escolheu? Que você não está aqui por uma coisa qualquer. Nós estamos aqui por uma missão. Você não ouviu? Nós estamos aqui numa missão. Deus te escolheu. E Deus te treina com problemas. E eu sei que vocês estão cansados, mas eu quero profetizar: a paz chegará na tua porta. Há uma porção para cada um, porque o Senhor está aqui. Amém? Glória a Deus. O Senhor está com você, irmão César. Pode ter certeza que você vai receber uma porção de Deus. Pode ter certeza disso. Deus vai te dar paz, Deus vai te dar descanso disto que tem atormentado sua vida. Sabe por quê? Então agora vocês vejam. Então a Esther, que parecia não ser nada, daqui um pouco é escolhida,
é colocada dentro do palácio e parece que tudo vai bem. Não, nós somos da noiva, somos da mensagem, mas tudo vai bem até que o diabo se levante e diz: desta vez eu acabo. Acabo com tudo. Porque o trabalho é acabar. Eu bati muito a semana passada, semana atrasada aqui, sobre criação de filhos. O diabo quer acabar com seus filhos. E eu tenho certeza que muitos pais, escute aí, por favor, que tem filhos, que tem crianças, escolheram um daqueles 200 milhões de demônios que foram liberados no Eufrates para ser babado dos seus filhos. Escolheram para ser babado dos seus filhos. Porque um pai e uma mãe que tem uma criança e tem coragem de ficar no celular, na frente de uma criança, agarrado com o celular, vendo porcarias, ele está ensinando para o filho ficar dependente do celular. E criancinhas eu falei isso aqui essa semana, criancinhas que você nem imagina, eles são capazes de baixar jogo no celular, são capazes de jogar. Por que eu nunca dei conta de baixar? Por que eu nunca joguei uma partida? Mas eu posso falar. Quinta-feira, depois que eu preguei isso aqui, tinha um rapaz assentado aqui, assentado na frente, um moço de 26 anos de idade. Termina o culto, ele vai no escritório. E chega no escritório e diz: pastor, olha, eu fui criado, meu pai e minha mãe são da mensagem, mas eu fui criado assim, né? E eu nunca fumei, eu nunca bebi, não tenho vida suja com mulher. Mas eu me tornei viciado em joguinho de celular. E eu jogo apostado. Então, eu já perdi tudo que eu tinha no celular. E mais do que perder tudo que tinha, disse, eu fiz com que as pessoas acreditassem que eu era capaz de vencer e botassem dinheiro na minha mão, quebrei muita gente. Disse, mais de 300 mil reais eu já dei de prejuízo para a gente. Sentado aqui, ó. E eu estou falando aqui, sabe, para pais que acreditam que não, isso não é bobagem, não é bobagem, não. Então, menininho, sabe, eu já vi isso, menininho de 6 meses, 8 meses, quando o pai tira o celular da mão deles, eles dão birra, deitam no chão, choram, o pai dá. Deram, porque os filhinhos desde pequeno já estão vendo o papai e a mamãe com o celular na mão, estão, sabe, viciados em celular. Sabe o que tem naquelas porcarias? Sabe o que tem nesses jogos? Eu vi uma reportagem, adultos, sabe, maldosos por trás daquilo, jogando com seus filhos, e por trás, sabe, dizem, depois, quando você terminar, eu quero falar com você à parte. Você não quer que eu me adotar como seu pai, não? Eu vou te dar uma família melhor do que a que você tem. Vou te ensinar a ser muito feliz. Você sabe o que estão fazendo? Sabe o que essas crianças estão fazendo? Vão ensinar a ser drogados, vão ensinar a ser homossexuais. Existem plataformas de encontro de homossexuais para crianças. Ensinar os seus filhos a isto. E o papai e a mamãe tão inocente que dá o celular para um filho. E sabe o que ele está fazendo? Pegou um daqueles 200 milhões de demônios que se tornaram especialistas e colocou para ensinar os seus filhos. Você não está treinado para ser pai, nem para ser mãe, você não servia para estar na guerra. Isso não é fanatismo, mas eu até gostei de um pastor que falou assim, sabe qual é o desenho bíblico que você deveria botar para os seus filhos assistir? Nenhum. Você devia pegar sua Bíblia, ler a história do Davi. Ei, eu sou o Golias. Pega o menininho e diz, você é o Davi, agora joga a pedra no papai, o papai cai, pega a sua espada, vem cá, mostrar para ele. Faça a sua cena, bota na mente da criança. Vista-se como me vestiram aqui a semana passada, me vestiram de Jesus. Irmã Michele me vestiu de Jesus e aparecia ali para os meninos com a roupa branca, com a coroa na cabeça, sabe? Vai lá, faça o papel de Jesus para os seus filhos e mostre para ele o que é curar um leproso, o que é expulsar demônios. Fala, ensina. Por que você não faz os personagens da Bíblia?
Conta a história do Gideão. Não precisa dessas porcarias que estão aí, não. Mas pai e mãe, sabe o que eles querem? Eita, meu filho agora achou uma coisa boa. Olha, ele passa 2, 3 horas quietinho, sem conversar ali, e a mente sendo corrompida pelo diabo. Enquanto você está em silêncio, seu menino está em silêncio, você está vivendo uma paz, o diabo está ensinando e destruindo a vida do seu filho. Só isso. Ensinando, destruindo casamentos. Que, na verdade, eu nem sei já, eu preguei aqui sobre casamento, vou falar isso hoje à noite. Sabe o que é casamento? Eu vou falar uma coisa muito triste. A maior parte das pessoas que se casaram, na verdade, nunca se casaram. Fizeram apenas a cerimônia. Você está querendo casar, Joel? Não faça cerimônia, não. Sabe, aquela moça vestida de vestidão de noiva, comprido, o rapaz aqui, fotógrafos, pastor, juiz, sei lá quem foi, e daqui passa 2 meses, já estão discutindo e brigando. Vocês estão pensando que é brincadeira? Eu estou recebendo, estes dias, depois que eu estou falando dessas guerras, eu estou recebendo no escritório casais, eu estou recebendo pessoas que vêm dizer, o casamento está acabado. Só falta pedir o divórcio. Mas as atitudes é para divorciar. Então, isso não é casamento? Homens e mulheres que não sabem o papel que têm. E é uma guerra, e eu estou aqui, eu não posso deixar vocês perderem a batalha, não. E vocês não querem seguir meus exemplos, e não querem seguir meus conselhos, e não querem seguir as orientações, e a sua casa vai acabar. E o culpado é você. Faça da sua maneira, porque você não tem quem te oriente. Deixa eu voltar aqui na Esther, não era meu assunto, deixa eu voltar aqui na Esther. Ela não pensava que era ela, mas ela foi parar lá. E o problema surgiu. E eu quero falar para você, problemas vão surgir. Escute bem, tem alguém aqui que crê que é escolhido de Deus? O diabo tem uma arma bem no seu peito. A Esther era escolhida, mas o diabo estava lá dizendo, eu vou te matar. Eu vou te destruir. E vou destruir na tua cara todo o teu povo. É teu filho, é teu marido, é tua mulher, são teus parentes. Eu vou destruir na tua cara para você ver que você não é nada. E a Esther está ali, e o Mardoqueu, que criou Esther, simplesmente diz para ela, olha, calma lá. O Amã queria que ele se curvasse. Eu quero falar para você que o diabo quer que você se curve a ele. E o Mardoqueu disse, eu não me curvo, eu me curvo para Deus. Para você não, seus ensinamentos, suas práticas não. Ficou irado, mas eu acabo com você. Aí assinou o decreto para acabar, matar. E a Esther está tranquila, mas o decreto está rodando. É o capítulo 4 do livro de Esther. Então, o Mardoqueu se veste, sabe, de cilício, com panos e sacos, e vai para a porta do rei, o que não podia fazer. A Esther manda perguntar, diz, você não está sabendo, não? Não está sabendo ainda não, mas já foi assinado um decreto para matar todos os judeus, a nação toda. É para destruir tudo, Elias. Não é só Pedro Henrique e João Vitor, não, é tudo. É tudo, toda a sua família. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia, diz que se você crer no Senhor Jesus, o direito é de você salvar você e sua casa. Nós precisamos reagir a estas guerras. A esses decretos.
E a Esther simplesmente, gente, não, acabou, esse negócio de entregou na mão, não, espera aí um pouquinho. Não, eu desanimei. Desanimou de quê? E a Esther está tranquila, e o Mardoqueu chegou e disse, olha, você está pensando que você vai escapar? Você está me ouvindo? Você está pensando que você vai escapar? Deixa eu abrir bem o seu ouvido aqui, te preparar hoje de manhã. Ó, o diabo tem uma arma apontada no teu peito. Ele começa por fora, mas ele quer atingir você. Ele sabe por que você está aqui e o que é que você está ouvindo aqui. E se você botar em prática, posso falar? O diabo vai cair aos teus pés. Você vai ver que o projeto de Satanás vai ruir e você vai terminar vivendo uma festa. Não é lágrimas. Agora, preste atenção. Mardoqueu explicou, falou, olha, talvez você ainda não imaginou que você foi escolhida a estar neste lugar para esta hora. Deus não quer você fazendo um teatro. Sabe, de vez em quando você diz, eu sou a rainha, eu sou o eleito. Deus colocou a Esther naquela posição para ser intercessora. Acho que eu não falei com ninguém. Parece que eu não falei com ninguém. Deus levantou você para ser o intercessor pelo seu povo, por esta nação. E você acha que eu não dou conta. Deus escolheu você. Eu vou falar mais uma vez, Deus escolheu você. Não é hora de você abrir mão de filho, de parente, de ninguém. Você precisa entender que se você foi escolhido, é porque Deus tem um propósito na sua vida. A Esther não via saída. Disse, eu não posso fazer nada, nem diante do rei eu posso entrar. Nesses 30 dias, se eu entrar, eu vou morrer. Mas morrer você vai mesmo, o diabo quer te matar. É melhor você entrar diante do rei do que pegar o rebote do Amã, do assassino que preparou para destruir você, sua casa, sua família, sua felicidade. Então nasceu aqui o que eu disse lá no princípio. Eu estava pensando em jejuar pela nação. Por quem? Por você. Pela sua saúde, pela sua família, pelos seus negócios, pelos seus filhos, pelos problemas que estão te atormentando. Eu estava pensando em fazer isso sozinho. Quando eu abri a Bíblia ontem que eu li, quando a história é contada para Esther, a Esther agora tomou uma posição. Eu entendo para que foi que Deus me chamou, para ajudar você. Para não deixar o diabo matar você, e não destruir sua casa, e não destruir sua família, e não destruir... Você está me ouvindo? Tem certeza que você está me ouvindo? Eu estou aqui para isso. Então, simplesmente a Esther mandou um recado para Mardoqueu, assim, olha, você reúna todas as pessoas que você puder, porque eu e as minhas moças, a partir de agora, nós vamos entrar num jejum, de 3 dias, sem comer, sem beber, dia e noite. Isso foi a proposta. Nós vamos fazer um jejum. Vá. E Mardoqueu proclamou um jejum. E a Esther estava decidida a jejuar. Sabe o que aconteceu? O quadro foi mudado. Então, quando eu proponho fazer isso, ontem eu estou com isso no coração para começar hoje, dia 1º, eu disse,
1º de fevereiro a 21 de fevereiro, eu estou 21 dias de jejum como Daniel. Esse era meu propósito. Não era nem de ficar 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, não. Era o propósito de tirar coisas, como disse no livro de Daniel, tirar aquilo que era apetitoso, que era gostoso, que era saboroso, que era... Ele tirou isso. E eu pensei, disse, eu vou fazer 21 dias de jejum e vou substituir. Por que ele não comeu lá? Quem é que gosta de carne aí? Quem é que não sabe comer sem carne? Ele tirou a carne. Vinho eu já não tomo mesmo. Se você não quiser passar perfume, pelo menos passa leite de magnésio debaixo do sovaco, que acaba a catinga. Não tem remédio melhor. Desodorante melhor que eu estou usando leite de magnésio. Eu comprei leite de magnésio, botei umas gotinhas de aromatizante lá, botei numa bombinha, não tem nada. Mas não tem catinga de jeito nenhum. Não fica nem azedo. Porque Daniel disse que tirou até o perfume. Não foi assim? Foi, então. Eu pensei, então, eu vou passar 21 dias, não sei como, perguntaram como é que vai ser. Eu disse, não sei, isso eu sei não. Eu sei que eu vou passar dias sem comer, sabe? Às vezes vou fazer jejum com água, só tomando água, tiro o alimento sólido. Outro dia eu faço diferente, sabe? Vou até tal hora, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Mas eu vou fazer esses 21 dias. Eu não sei como, mas eu vou fazer. E a verdade é esta, eu não estou dizendo que eu vou fazer, eu vim chamar você para fazer. Eu vim chamar você para fazer. Como é que você vai fazer, eu não sei. Eu preguei aqui há 3 semanas atrás, eu acho, 2 ou 3 semanas, numa escola bíblica, sobre jejum. Li o capítulo 58 de Isaías, versículo por versículo, aqui explicando o que era jejum. E jejum nunca é por você. Eu vou fazer isso aqui para Deus fazer isso para mim. Não, está fazendo pela nação. Eu estou fazendo pela nação. Esther jejuou pela nação. Daniel jejuou pela nação. Daniel confessou os pecados dele, mas não ficou só no dele, não. O Senhor perdoa o meu pecado, disse, perdoa o pecado da nação. Tem alguém para dizer aí? Não, abra a sua boca para ver se você é sincero aí. Se você tiver coragem de falar da vida de um irmão, eu vou dizer que você é o maior hipócrita que eu já conheci, porque você orou para Deus perdoar o pecado da nação, do indivíduo. A nação é você, é seu irmão, é a família dele, é o nome dele. Essa é a nação. Então eu, quando pensei em jejuar pela nação, eu fui surpreendido ontem. Fui surpreendido. Uma irmã me mandou um vídeo, e eu nem me toquei. Que no Brasil, ontem, 5 regiões do Brasil, Recife, Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte, qual foi a outra? Tem mais uma. Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Brasília, né? Brasília, parece. 5 regiões distintas, 5 grandes cidades, 5 grandes megas estádios. O estádio de futebol, os maiores, foram lotados ontem. A Arena Pernambuco, lá o Serra Dourada em Goiânia, lá em Minas Gerais, lotou de gente. E eu vi uma missionária americana, eu estou só dizendo que ela estava lá profetizando, dizendo assim diz o Senhor. Eu não estou só falando o que eu vi. Alguém vai dizer, não, você está dando crédito a isso, eu estou dizendo o que eu vi. Eu estou dizendo o que eu vi. Ela disse, Brasil,
vocês não precisam ficar decepcionados, porque as corrupções que estão surgindo eram americanas. As corrupções que estão saindo, não se apavore, não, porque eu vou botar para fora muito mais. Disse, aí seguiu, eu não vou nem entrar nisso. Mas seguiu, olha o que está pela frente aí, mas termina falando no avivamento. Aí eu vi gente deitada no chão, o outro foi Rio de Janeiro também, gente deitada no chão, com a boca no chão. Uma senhora missionária também começou a orar. Senhor, perdoa o pecado desta nação. E eu estou aqui, gente, falando sobre nação. Olha, para vocês entenderem que parece que existe um paralelo. Eu estou aqui, tem gente se movendo do outro lado. Parece que a igreja não desperta. E gente com a boca no chão dizendo, Senhor, perdoa o pecado dessa nação. Aí orou assim, ó, perdoa a idolatria que se pratica aqui desde que esta nação foi descoberta. As feitiçarias, as prostituições, os vícios, as corrupções, com a cara no chão, e você tem coragem de pedir o quê? Daniel pediu. Esse é o melhor país para se viver. Tem clima, tem terra, tem riquezas, mas por que o povo vive na miséria? Gente clamando, ontem multidões, 700 mil pessoas, gritando por um grito da minha alma que eu ia fazer sozinho, e Deus falou, não faça não, chame o povo. Se denominacional tem coragem de chamar, será que nós não temos coragem, não? Porque nós achamos que nós somos um pouquinho, como Gideão era um pouquinho, e como Esther era a única. Deus quer responder tua oração, a tua oração, a tua. Será que eu estou falando com alguém? É a tua oração. Esta é a verdade. Esta foi a leitura que eu fiz ontem. Sabe? Que essa é a nossa hora de clamar, e eu ia fazer sozinho. Deus falou, não faça não. Chame o povo, vai ter alguém interessado. Tem alguém interessado que Deus faça alguma coisa nesta nação? Melhore. Melhore. O que não presta tem que ser tirado, e Deus vai tirar. Se eu for o que não presta, Deus tira. Se for o presidente da república, Deus tira. Se for ministro, Deus tira. Deus vai tirar, Deus vai tirar. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Essa é a verdade. O que não se pode é viver essa situação. Sabe, de cruzar os braços, sabe? E o diabo dizendo, vou destruir, você de braços cruzados. Então destrói, mas você sabe... Não vai me atingir, não. O Mardoqueu abriu os olhos da Esther e disse, você está pensando que porque você está aí não vai ser atingido, não? Está pensando que o diabo não mirou na sua casa, não? Este é um grito de despertamento. A leitura de hoje eu vou deixar para mais tarde. Vamos ficar em pé. Eu acho que está de bom tamanho. Para quem entendeu, eu já comecei hoje um período de jejum de 21 dias e estou chamando você. Ainda dá tempo de você se organizar para amanhã. Já tem alguém junto comigo. Eu falei ontem em Campina Grande, eu tenho certeza que tem alguém junto comigo. Tem 1.200, 1.300, 1.500 visualizações daquele culto. Eu tenho certeza que Deus vai levantar intercessores.
Amém? Agora, saia daqui, viu? Antes de sair, para você não falar que eu peguei você de surpresa, diga aí: Senhor, perdoa o pecado da nação. Perdoa o pecado do meu irmão, da minha irmã, da família, hein? Alguém aí para falar? Nós temos 4 visitantes, Daíse, Lidiane, Gabriele e Mateus. Olha, vocês que estão nos visitando, nós estamos orando por você. Quando estamos dizendo, perdoa seus pecados, restaura a sua vida, a sua família, sua saúde, seus negócios, viu? Deus está aqui nesta manhã. Ele disse, todos os problemas. Leia lá o último verso de 48 de Ezequiel. E o nome daquela cidade, que antes era Jerusalém, passou-se a chamar, o Senhor está ali. Com todos os problemas, o Senhor está aqui. Amém. Agradecimentos. Oração em favor da irmã Natã, sua esposa e avó. Oração em favor de Walter e Vilma. São pedidos que estão aqui. Pai, levante a sua mão. Abra a sua boca e diga, Pai, perdoa e ajuda em todas as nossas necessidades. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só. Você talvez não percebeu que quando você disse, perdoa a nação, aqui hoje centenas de pessoas disseram, perdoa o César, perdoa o Olivando, perdoa o Zé Roberto, perdoe as nossas famílias. Enquanto você está dizendo, perdoa, outros estão dizendo, você não está fora desta grande corrente de fé. Deus vai visitar você, Deus vai visitar e Deus vai fazer o impossível acontecer. Como foi cantado aqui no início do culto, Deus vai fazer, Deus pode fazer o impossível por você. Coisas que você não imaginava, Deus vai fazer. Glórias ao nome do Senhor. Tem alguém para dizer amém aqui? Então às 5 da tarde estaremos juntos aqui para a ceia do Senhor. Glória a Deus. Irmão Léo, Deus pode fazer. Deus pode fazer o impossível acontecer. E você se assenta e vamos para casa e voltamos para a ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Até mais tarde, se Deus quiser. Aleluia.